Pessoal, muito boa noite novamente a todos aí. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e hoje nós vamos fazer uma live aí com o Fabiano. Eu vou já chamar ele. Nós vamos falar sobre opções zero DTE, né? Para quem não sabe, hoje o mercado americano ele está muito, principalmente no day trade, tá? Ele tá muito forte a questão, um volume muito grande, um volume gigantesco nas opções zero DTE, e o Fabiano é um cara que é um grande amigo aí que eu tenho no mercado, e a gente conversa muito sobre isso, e o Fabiano conhece muito sobre opções, entende bem o porquê isso acontece, e ele vai acabar sendo um bom papo aqui para muita gente, para quem ainda não entende como funciona, começar a entender. Fabiano, eu estava comentando aqui antes, pessoal, né? A gente tem um relacionamento muito bom, a gente troca muita ideia aí de muitos assuntos, principalmente no mercado americano, que a gente está mais ligado com o mercado americano, até que com o B3, né? Tu praticamente hoje nem olha mais B3, eu ainda olho alguma coisa, porque eu tenho a sala, tenho o Copy Trade, onde eu falo muito, né, de B3, mas a gente tem conversado muito sobre essa mudança de um tempo para cá, né, no mercado americano, justamente pela essa questão das opções de vencimento diário, né, que é o famoso zero DTE, né. Para quem não sabe, DTE é Days to Expiration, né, então opções do dia. Mas antes, cara, eu queria que tu, para quem ainda não te conhece, eu sei que quase todo mundo que vai estar aqui te conhece, tu é um cara bem conhecido aí há bastante tempo no mercado, mas falasse um pouquinho do trabalho que tu faz, é um trabalho muito top, tu tem realmente hoje, para muito investidor aí do Brasil, tu tem um trabalho diferenciado, tá? Na parte de gestão aí de investimentos nos Estados Unidos. Eu queria que tu comentasse um pouquinho desse teu trabalho aí com o pessoal. Legal. Hoje eu atuo na gestão de Wealth Management aqui nos Estados Unidos, né? Estou em Orlando, na Flórida. Já faz alguns anos que nós fazemos gestão de carteiras administradas para investidor que tem interesse ali em recursos acima de US$ 100 mil. Temos todos os tipos de produtos, desde renda fixa, renda variável, multimercado, produtos similares a mutual fund, hedge fund. A gente desenvolve um produto como se fosse um fundo privado exclusivo para aquele cliente, de acordo com os interesses daquele cliente, né? Desde rentabilidade, variação, prazo, liquidez, etc. Então, é um family office destinado a investidores que querem diversificar o patrimônio em dólar e ter uma gestão mais de perto, né? Não aquela gestão que ele tem lá no banco, ele não tem contato sobre o que acontece, como acontece. Às vezes o cliente tem interesse em agregar algum produto a mais ali na carteira dele que ele não conseguiria num fundo e não consegue ter um cuidado, uma proteção acirrada ali, uma marcação a mercado, igual a gente tem, né? O tempo todo ali acompanhando a carteira, decidindo numa equipe, aí, num time de analistas e traders, aquilo que seria melhor para comprar a carteira do cliente. Ok. E normalmente o cliente, o cliente ele escolhe o perfil de investimento que ele quer e aí tu molda o perfil de acordo com o que tu conversou com o cliente, é isso? Exato. O cliente ele vai passar a expectativa de retorno, rentabilidade, variação, prazo, risco, em cima daquilo a gente desenha um produto e sugere a modelagem daquele produto para ele. Se tiver de acordo com as expectativas, a gente já inicia o trabalho. Se tiver que fazer alguma alteração, né, em cima do que a gente passa, a gente também altera. A cada 3 meses, apesar do acompanhamento diário, a cada 3 meses, se a gente vê que aquele produto escolhido para ele pode não atender a expectativa ou ter uma mudança de mercado, né, que foi o que aconteceu, inclusive, ano passado, a gente sugere a mudança e é feita uma reunião novamente para recompor ali toda a carteira do cliente. Cara, muita gente achava que esse mercado aí não iria vingar aí para uma alta, né? Que era uma puxada meio fake, porque se vendia muita casa, né? Muito banco acabou vendendo uma ideia de que teria uma recessão mais forte e a gente aí no dia a dia conversava muito sobre isso e acabamos pegando essa alta, eu acho que bem no início e fomos surfando enquanto muito gestor que entrou vendido em S&P, tem gente que está tomando calor até hoje, né? O que te leva a fazer uma análise dessas? Porque
claramente a gente vinha conversando e tu sempre dizendo para mim, não, isso é alta, não caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou. O que te leva, assim, o que tu usa, um cara que tem uma visão mais macro, para chegar nessa visão aí e montar tua carteira de investimento? Quando a gente é um gestor, a gente faz um compilado de dados, de informações e, na verdade, a gente é um tomador de decisão. Existe a recomendação do analista A, do analista B, do analista C, dados da área de economia, dados macroeconômicos, dados quantitativos, dados de price action. Então, por isso que a gente é um time e esse time ele é formado justamente para proteger de um possível viés, de um possível direcionamento ali unilateral ou de uma opinião pessoal, por exemplo. Então, naquela data específica, hoje nós operamos com um conjunto de indicadores, né? Quais são esses indicadores? Então, nós utilizamos indicadores fundamentalistas, indicadores de valuation, de valor, indicador, a parte de análise técnica gráfica e a parte qualitativa, que é a análise de stock picking da empresa. Somou esses 4 componentes, casou, e a gente ainda vai decidir se a empresa tiver um prêmio de risco legal para poder comprar, ela vai entrar na nossa carteira. Nessa data que a gente estava em fevereiro vendido e bem vendido, a gente pegou, surfou abaixo de fevereiro e ali no finalzinho de março, quando quebrou o SVB Bank e o Signature Bank Nova York, a gente começou a pensar na seguinte... a gente sempre analisa vários tipos de cenário. A gente tem que analisar qual é o cenário que vai a favor da nossa tese e qual é o cenário que vai contra. Para quê? Se por uma eventualidade, aquele cenário da sua tese não evoluir e evoluir o cenário que você traçou contra, você tem que abandonar exatamente a sua tese anterior e mudar, né, a direção de mercado. E foi o que aconteceu. Então, nós tínhamos uma tese vendedora, uma tese negativa para o macro, e nós tínhamos desenhado uma tese em que cenário que o mercado subiria, né? E aquele cenário se desenvolveu exatamente na última semana de março. Qual era da parte macro, né? Geralmente, os bull markets, eles começam num evento histórico, péssimos e ruins de mercado, com algum socorro monetário, né? Se você pegar todas as últimas corridas ali dos últimos 50, 70 anos de transição, foi assim que iniciou um bull market, né? E foi exatamente o que aconteceu naquela data. A forma com que os bancos foram socorridos, do ponto de vista macro, anulou totalmente a tese pessimista. Então, a tese pessimista a gente estava vendido porque nós identificávamos uma crise de liquidez, uma crise no sistema bancário, da drenagem da queda dos títulos, das reservas dos bancos, aquilo poderia desencadear um risco sistêmico, né, e atingir toda a economia. A partir do momento que esse risco ele é sanado pelo Banco Central Americano, pelo Fed, toda a tese vendedora vai para água abaixo. Então, isso já sinalizou uma mudança de posição ali na carteira, né? Então, nós tínhamos ali bancos que... Qual é o problema da crise de risco sistêmico? Os bancos têm um FGC aqui, chamado FEDIC, muito parecido com o brasileiro. Até 250 mil dólares era coberto, mas o problema eram contas naqueles bancos, nesses 2 bancos, que tinham conta lá de 2 milhões, 3 milhões. E aí a empresa, né, que tem esse saldo, o que acontece? Ela não tem dinheiro para pagar o frete da sua mercadoria, que não tem o dinheiro para pagar o cara lá da quitanda que vendeu a fruta para ele, que não tem o dinheiro para pagar o cara da vendinha, que não tem o dinheiro para pagar o funcionário, enfim, não tem o dinheiro para pagar o contador. Isso vira um risco sistêmico porque você começa a dar calote em todas as áreas que circundam as empresas. Esse era um risco que a gente via. A partir do momento que o Fed fala o seguinte, olha, a partir de agora eu vou dar 25 bilhões para vocês bancos, suprir qualquer necessidade de saques imediata. E vocês bancos que estão com as reservas deterioradas, porque os títulos do Tesouro Americano perdeu 40%, 50%, então você perdeu 50% da sua reserva, você pode vir a nós. Se você comprou lá, por exemplo, um exemplo, né? Eles não compram TLT, mas vou dar um exemplo didático aqui. Você que comprou o TLT a 140 dólares, ele está a 90 dólares, você pode vender para a gente pelo preço que se pagou sem prejuízo nenhum. Então, por aí você já vê que o banco fica inquebrável. Não tem como o banco quebrar. Se o problema dele é liquidez, ele tem a linha de financiamento. O problema dele é reservas bancárias, ele consegue vender e queimar as reservas pelo preço que ele pagou, ele não tem prejuízo. E aí, ainda por cima, o Fed foi lá e falou, olha, quem tem acima de 250 mil dólares, que é o FGC, eu vou cobrir todas as posições e quitar a conta do banco. Eu vou liquidar o banco e vou honrar. É algo muito parecido com o que foi feito no subprime em 2008. Por que hoje a gente não tem o subprime? Porque o Tesouro Nacional Americano cobre todo mortgage, toda hipoteca de uma instituição que vier a quebrar. Então ele fez praticamente a mesma manobra. Então não tem como você ter um mercado caindo, um mercado indo à bancarrota, quebrando, crescendo, por aqueles motivos que estavam sendo desenhados no cenário. Hoje, para você ter um mercado de baixa, né, você tem outros riscos, né? Risco de deflação, risco de expectativa de lucração não atender a expectativa de retorno ao crescimento, os riscos mudou. Então, a partir daquele momento, a gente tem um evento ruim, aquela tese
vendedora, ou a tese macro de queda, ela é anulada pela posição de socorro da autoridade monetária e imediatamente a gente percebeu isso num timing muito bom, acho que fomos um dos primeiros, pelo menos lá no Twitter que a gente acompanha, a mudar o viés, e no dia 29 de março, para quem ainda não me acompanha e quiser ver lá, tem um Twitter que eu falei que em junho o índice bateria 4.300 pontos, e agora recente, bem no comecinho do mês de junho, quando ele bateu os 4.300, a gente viu ele indo a 4.400, ou enfim, subindo num blow-off top, que todo mundo falou, poxa, acabou de esticar para 4.300 e vai subir em linha reta, né? Foi o call que eu dei. Eu falei, vai. E foi isso que a gente enxergou. Além de subir, a gente falou como ia subir, né? E aí, esse é um dos fatores que a gente viu a alta. Outro fator que a gente analisa exatamente o tema do nosso tema de hoje, que é a parte opção, a gente começou a perceber uma mudança estrutural de mercado de outubro para cá. Mas a gente assim, como é algo novo, não vai ter em livros, não vai ter curso, não vai ter nada, porque o mercado ele mudou a estrutura de outubro para cá com o vencimento diário. A gente começou a observar aquilo e a gente que é operador de mercado, a gente identifica padrões. E a gente começou a identificar um padrão novo de fatores quantitativos, estatísticos em opções na área do Gama Quant. Então a gente percebia que a mudança do Gama tanto para 30 dias quanto no curto prazo, estava influenciando muito a parte de deslocamento de preço no curtíssimo prazo. E essa análise começou a ser muito assertiva e depois de 2 a 3 meses que a gente já estava namorando ela, a gente começou a utilizar para ter um posicionamento de carteira. E a gente foi muito feliz nisso, diga de passagem, que fez a gente tomar essa atitude de virar a mão em março de venda para compra, né? Então, a gente consegue acompanhar posições de players, posições da onde o market maker vai executar suas ordens. Então, uma das coisas que gatilhou esse tipo de análise foi a gente identificar que de 67% a 75% das ordens intradays não estavam vindo dos institucionais se alocando, e sim do market maker cobrindo o risco e posição de opções. Aquilo chamou muita atenção. A gente falou, pô, isso está fazendo o preço, vamos seguir isso daqui, porque é melhor ser feliz do que ter razão. Isso eu queria que tu explicasse um pouquinho, pessoal, porque tem muita gente aqui que não... veja bem, o que eu quero que vocês que estão acompanhando a gente aqui entendam. Eu, particularmente, tá? Eu sou um cara que opero basicamente 80% das minhas operações são intraday. 20% das minhas operações elas são de swing trade, não é nem position, que eu não gosto muito de ficar com uma posição muito tempo. O Fabiano tem uma cabeça completamente ao contrário da minha, por isso que a gente bate bem, porque ele já é um cara, se completa, porque ele já olha um cenário mais macro para tomar a definição dele. Não, eu quero ouvir. E aí, a gente conversou muito sobre isso por cenário micro, que é o que eu faço mais. Eu queria que tu explicasse um pouco para o pessoal o porquê esse volume gigantesco. Por exemplo, hoje, nós fizemos um trade, eu até quem ainda não deu uma olhada nos meus stories, até compartilhei 2 operações que a gente fez hoje lá na sala, ao vivo, de opções zero do SPY, tá? Aonde o volume da opção ela chegou a bater 650 milhões de dólares uma opção, tá? Se eu não me engano, foi a do 445 do SPY, hoje, tá? Então, assim, eu queria que tu comentasse um pouco para o pessoal como que o market maker se defende disso e qual o efeito, né, que isso causa no mercado, porque o mercado às vezes ele está caindo e ele dá aquela voltada numa velocidade muito grande, ele está devolvendo o movimento, que isso nós estamos acostumados no nosso índice, que é uma bandidagem louca, mas nos Estados Unidos isso não acontecia, e de um tempo para cá começou a acontecer muito pelo efeito e esse volume grande que tem nas opções de vencimento diário. Existe um negócio nas opções chamado efeito Vanna. Então, quando você compra uma put, você está comprando uma put do market maker, você não está comprando de uma contraparte, né? Então, quando você compra uma put, vamos supor que o preço do S&P hoje está em 4.400 e você comprou uma put por 430 ou 4.300, né? Enfim. Aquela put tem um delta, que é o quanto vai se deslocar conforme a velocidade, que ela vai interagir de acordo com o deslocamento do ativo principal. Então, você comprou uma put, ou melhor, vamos supor que você comprou 5 puts, o market maker foi lá, o que ele faz imediatamente? Ele se trava desse risco direcional. Ele te vendeu as puts, ele está exposto. Então, ele vai lá, o que ele faz para se travar? Ele vende, um exemplo, não sei o quanto, mas para ficar didático aqui, ele vende lá 5 contratinhos futuros ou micro do S&P 500. Porque ele está travado. O que acontece é o seguinte, conforme vai descendo o mercado,
o delta dessa opção vai aumentando, o notional dela vai crescendo, ela vai valendo mais. Ela tinha uma relevância e conforme vai indo a favor, quanto mais perto do dinheiro, ela vai inflando, ela vai valendo mais. Quando você fala, poxa, aqui tá bom, vou pôr no bolso e vende de volta essa put para o market maker, tem o efeito Vana. Então, se ele comprou 5 contratinhos para se travar, conforme ela entrou no dinheiro, você comprou uma opção com delta 20, agora está um delta 50, ela vai comprar 10, 12 contratos do futuro, porque o valor significativo daquela opção ficou muito maior entrando no dinheiro. Então, por isso que às vezes você tem um movimento de queda, né? Tem lá gente estopando, tem gente liquidando, tem vendedor descoberto, tem gente comprando put, enfim, o mercado está se formando e o preço vai evoluindo, vai descendo. Você liquida, outro liquida, outro liquida, o market maker vendeu 1.000 contratos para se travar, ele tem que comprar 2.000, 2.500, aquilo volta numa violência, porque ele não quer saber se está em tendência, ele não quer saber se o mercado vai cair, ele não quer saber do marco, ele não quer saber do que fulano falou. Você liquidou a posição, ele vai comprar imediatamente futuro. Esse é o efeito Vana. Então é por isso que às vezes a gente tem umas voltas repentinas muito fortes, né? E essas voltas repentinas, dependendo da intensidade e velocidade, pode causar um short squeeze. E geralmente esses causadores de short squeeze é quando a gente tem alguma divergência de posição de gama e delta, ou no mesmo ativo, ou em ativos muito próximos como o Nasdaq e o S&P. Exemplo. Se você tiver um gama, uma exposição gama, compradora no S&P, uma exposição gama, vendedora no Nasdaq, e o ativo de um dos dois chegar perto do limite de alta ou perto do limite de baixa, você necessariamente vai ter um squeeze, porque nada mais é o squeeze do que o stop do robô, o stop do market maker. Ele imediatamente zera a posição, vira a chavinha e vira a mão. Então, por isso que às vezes eu colocava lá no Twitter e falava, vamos ter um squeeze, porque a gente estava olhando a tela, via que ele estava passando um limite diário operacional de volatilidade, e acima daquela região o robô desiste, ele abre a mão e muda toda a posição dele, entendeu? E é muito bom isso, e eu queria que tu explicasse um pouco para o pessoal. Hoje a gente vê, até eu vejo muita gente, principalmente no Twitter, né, que é uma terra onde todo mundo sabe tudo, tá cheio de inteligente no Twitter, mas eu vejo muita gente falando sobre as famosas Gamma Wall, né? Que agora virou moda de falar Gamma Wall, uma Call Wall, uma Put Wall, mas às vezes o pessoal acha que aquilo ali pode ser operado como um suporte e resistência simplesmente, mas ele acaba não analisando o tamanho da posição para um determinado ponto, que acaba justamente gerando um squeeze, e aí o stop do pessoal acaba retroalimentando o movimento, né? Eu queria que tu explicasse para o pessoal o que é as famosas Gamma Wall. São pontos de concentração e exposição de opções, geralmente vendas de contratos em aberto, que aquilo vai funcionar como um imã, a princípio. Só que, como você falou, às vezes um call wall ou um put wall, ele vai depender muito do vencimento. Então, por exemplo, uma expiração que é um OPEX de julho, vai ser um call wall, um put wall, diferente se você somar todas as expirações daqui para dezembro, né? Então, a informação que você vai assimilar dessas posições, a coisa mais importante é saber que vencimento que é esse call wall. É um call wall de 1 dia, 2 dias? É um call wall de OPEX? Ou um call wall somando todos os vencimentos daqui para dezembro? Vai ser diferente os níveis, entendeu? Então, a pessoa tem que saber usar a ferramenta, né? Às vezes a pessoa critica, isso aí não presta, isso aí muda em 2 dias. Não, o que vai mudar em 2 dias são gama e delta de exposição de 1 a 2 dias. Se você pegar uma exposição daqui para dezembro, ela não vai mudar em 1 a 2 dias. São todos os vencimentos futuros de 6 OPEX, 6 meses. Vai demorar pelo menos uns 5 a 7 dias para mudar. E se aquilo mudar, é evidente que vai mudar o viés, né? Exato. Tem isso também. E a forma como você analisa, por exemplo, você tem um call wall, o mercado vai subindo, o call wall vai se deslocando e o put wall vai se deslocando, o mercado ele vai continuar subindo, ele vai ser atraído como imã, porque o market maker, conforme vai subindo, existe uma necessidade de ele ficar comprando mais futuros para se travar da posição. Né? A partir do momento que aquela call wall na subida ela para de se deslocar, aquele é um ponto geralmente que vai cansar, vai acabar a gasolina do mercado e aquilo vai parar. Foi o que fez a gente decidir, por exemplo, recente, quando o índice cruzou 4.410, 4.430, a gente reduziu 70% da exposição. Eu estava 100% comprado, a gente reduziu 70%. E quando ele subiu um pouquinho mais, do 4.450, a gente foi lá e travou a conta. Né? Falando, não vou ficar mais nem comprado nem vendido. Então a gente tem as ações, né? Tem uma certa compra. Eu estou comprado em ações e vendido no índice, estou travado. Se subir, a gente praticamente não tem ganho.
Se cair também, a oscilação é muito pouca, porque a gente fez um bom resultado esse mês e a gente queria se travar, né? O que pode acontecer, que aconteceu ontem, antes de ontem, as ações compradas subiram com o índice caindo e eu tô comprado e vendido e as duas pontas acabaram gratificando e dando um alfa um pouquinho maior, então isso também isso aí. acaba ajudando. Para mim também aconteceu isso aí, foi bem interessante. Fabiano, e na tua visão, tá? Falando de opções, tá? Qual a tua visão hoje sobre o tempo que a pessoa deve olhar para frente, por exemplo, para se expor em opções? Por que eu falo isso? Porque o pessoal tem, o brasileiro tem muita cultura da B3 de opções, tá? E eles acabam, eu vejo, eu também tive, quando eu comecei a operar opções no mercado americano, eu acabava tendo a minha cabeça de mercado brasileiro para operar opções, tá? O mercado brasileiro, ele é muito compra seco e algumas estruturas mais calendário, né, que o pessoal faz. Qual a diferença que tu vê nisso, referente do mercado americano para o mercado brasileiro, que pode ajudar para o pessoal olhar, para ter uma visão um pouco melhor para se posicionar? Porque eu vejo que eu particularmente eu não opero opções mensais, a não ser que eu vou fazer, sei lá, um straddle, um strangle, alguma coisa assim, uma estrutura. Mas, fora isso, o que tu recomenda para o pessoal para que eles prestem atenção quando vão abrir uma operação de opções no mercado americano, né, em comparação ao que ele acaba olhando no mercado brasileiro? A primeira coisa mais importante quando você opera opções é a liquidez, porque você montar uma estrutura e depois não ter liquidez para você sair, ou o spread vai te comer ali e você não consegue marjar o teu lucro. Então, a coisa mais importante é a liquidez. Depois, o vencimento e depois o IV, que seria a volatilidade implícita ali da opção, para a gente ver qual o vencimento que vai nos dar um benefício melhor. Às vezes, um vencimento de 30 dias e um de 60 dias, o de 60 dias te dá o mesmo crédito do que um mais curto. Então, vai no mais longo, né? Então, depende muito do teu objetivo. Mas, assim, o que olhar primeiro, acho que é a liquidez. E aqui, assim, a gama de opções para você escolher quanto a liquidez é bastante. Aqui você pode montar uma operação de longo prazo em opções, né? Existe quase que um buy and hold em opção, que é uma operação chamada LIPS, que é uma call a seco com delta bem alto, né? 70, 80, bem dentro do dinheiro. E você pode comprar com vencimento em julho do ano que vem, né? Você achando que aquela ação sua pro ano que vem vai estar acima do preço que você comprou. Então, é muito comum ter vencimentos para 2 anos, 1 ano, né? Liquidez longe. No Brasil, é bem difícil, né? Geralmente a liquidez 60, 90 dias. Agora que tem 2, 3 ações aí com uma liquidez um pouco superior, né? Segundo alguns colegas que operam me falam, mas a liquidez aqui você consegue segurar aí uma operação direcional por muito tempo. No Brasil, você praticamente não tem isso. Ótimo. Pessoal, eu vou abrir agora aqui, vou fazer mais algumas perguntas. Fabiano, vou abrir para quem quiser fazer perguntas, tá? Que tem interesse em fazer perguntas, coloquem aí a pergunta que eu irei fazer, tá bom? Ô, Fabiano, assim, uma curiosidade que eu tenho referente a commodities, tá? Opções de commodities. Tu acha interessante a pessoa fazer posições curtas em opções de commodities? Então, depende, porque você vai ter que fazer através, geralmente, de um ETF. E aí você vai ver que, às vezes, aquele ETF daquela commodity, se tiver liquidez, normal, mandar bala, mas se não tiver liquidez, aí é melhor não fazer, porque você vai abrir um spread ali, você vai comprar, pagar, e aí para sair você vai ter que pagar um deságio, vai matar todo o seu lucro. Então, o importante é a liquidez. Vai depender da liquidez que está tendo naquele instante a opção de commodity. Boa. Tosto Leandro aqui, Tosto Leandro, isso. Ele está fazendo a pergunta para mim, você disse que tem uma bandidagem no mercado brasileiro. Bandidagem é uma expressão, tá? Assim, para ficar claro, no mercado brasileiro é o seguinte, o que acontece? O mercado brasileiro tem muito, o Fabiano falou uma coisa muito importante, que nós temos hoje pouquíssimas ações que têm um volume, né, que ela tem volume interessante, tá? Desinteressante para tu, após abrir uma operação, não pagar um spread tão grande para sair. E o que acontece muito, tá, no mercado brasileiro? Muito perto do vencimento, porque como as opções elas são mensais, teta da opção, quanto mais perto do vencimento, começa
começa a matar a opção começa a perder valor muito rápido. E isso faz com que, às vezes, um determinado player, um player que tem uma necessidade naquele papel, ele faça um movimento direcional contra as opções e acaba depreciando o valor da opção. Às vezes a opção ela entra no dinheiro e tu não ganha dinheiro ela tá no teu strike que tu comprou e tu acaba não conseguindo botar dinheiro no bolso. Por quê? Porque 1 ou 2 dias que o player fez um movimento, ele basicamente ele acabou matando a opção, entendeu? A opção perde muito de valor. Lembrando, pessoal, é muito importante que vocês olhem, tá? E observem a partir de agora aí, quem tem plataformas no mercado americano, por exemplo, vocês verem o movimento que um ativo faz no intraday e o movimento que a opção faz e uma correção rápida que aquele ativo faz no intraday, o quanto que a opção deprecia em um movimento no intraday, tá? E aí tu pega isso para trazer para dentro do Brasil, tu vai pegar e tu vai ver o quanto que uma opção ela acaba, como ela é uma opção mensal, o quanto que essa opção ela perde o valor muito rápido, né? À medida que vai chegando perto do vencimento dela, tá? Não sei se o Fabiano quer complementar, né? Um exemplo muito clássico disso que você está falando é o earnings, né? Então você vai lá, uma empresa vai divulgar resultado. Aí você quer fazer uma operação com vencimento de opção de 1 dia, 2 dias, ou no máximo 3 dias, no máximo uma semana, né? E aí você vai lá e calcula, né? Você olha a volatilidade esperada, é 5, 6%, você vai lá e coloca uma call ali próxima, né? Fora do dinheiro com vencimento curto. O que acontece? Às vezes a volatilidade pré-evento ela é sempre maior do que pós-evento, né? Porque a expectativa pós-evento sai o número, sai o resultado, a volatilidade cai. Então, o ativo está lá, $50. Aí você achou que, sei lá, ia bater no máximo ali uma oscilação de 5%, 6%, então você comprou uma call a 53, por exemplo, né? Colocou lá no 53. Aí ele sobe até o 53, só que a volatilidade desaba. Aí a tua call vira pó mesmo indo no strike. Então, assim, exato. É um exemplo clássico disso aí que você acabou de falar, né? A Lilian Terradas, ela botou aqui, quem está acostumado com a liquidez das opções na B3 se surpreende quando descobre que só o SPY tem vencimento 3 vezes na semana. O SPY, Lilian, atualmente tem vencimento todos os dias. SPY, o QQQ, as opções de SPX e IWM, se eu não me engano. E eu acho que do DIA também, né? Que é também tem, né? As opções de índice todas têm, e os ETFs de índices todos têm vencimentos diários, tá? Atualmente. Tem um outro colega, né, perguntando aí como que a gente virou a mão. Eu expliquei toda a tese no comecinho da live. É interessante ele pegar o comecinho da live, né? Isso. Só acrescentando o que ele fala com foco mais em techs que representam 25% do S&P. As pessoas têm que entender que o conceito de playbook, eu vejo que é pouco difundido até entre os profissionais no Brasil, né? E é um conceito que a gente aprende aqui. Qual é o playbook de um portfólio recessivo? Primeira coisa. O que acontece numa recessão? A taxa de juros cai, né? Numa recessão, você não vai ter a taxa de juros disparando para cima, ela desata. Então, se você pegar um playbook recessivo, o que você mais carrega em um playbook recessivo é cíclicos e tecnologia. Então, se o mercado está esperando uma recessão à frente, né, ou uma recessão ali imediatamente, o mercado, do mesmo jeito que o ano passado ele antecipou uma recessão que não veio, né, ele vai antecipar a saída dela. Então, geralmente, historicamente, é muito comum. Na recessão, o mercado faz fundo. Pré-recessão ou na recessão. Quando tem a recessão, que está todo mundo deprimido, é onde o mercado faz fundo. Raramente você tem recessões que aconteceram e o mercado acabou subindo. Mas tem, por exemplo, a Segunda Guerra é uma, né? Quando a bolsa caiu de 39 a 42, de 42 a 45 a gente teve uma recessão intensa e a bolsa subiu 3 anos antes de acabar a guerra. De 42 a 45 ela fez uma alta. Então, assim, quando você estuda os bear markets anteriores, acaba dando uma clareada. Então, é legal ele ver o começo do vídeo, que eu falo toda a tese dos bancos, toda a tese gama que a gente olhou e mais a parte macro, mas acrescentando, se você espera uma recessão, você tem que alocar naquilo que você acha que vai cair os juros. Além do que, as techs foram as mais depreciadas, né? Exato. Então é aquilo que mais caiu. A dúvida agora é de como o mercado vai enxergar o segundo semestre, porque a princípio o que é mais depreciado agora é financeiro e cíclicos. Cíclicos está até respondendo bem nesses momentos de queda, XLY subindo aí com o mercado caindo, mas a pergunta do milhão é aquilo, o quanto você vai pôr de peso entre quality, né, e valor e value no teu portfólio, porque até quanto que o mercado ele vai rotacionar para isso ou não. Então, quality vem desempenhando bem desde outubro e valor é o que está mais amassado, né? Só que assim, o playbook com juros elevados e com juros altos e inflação elevada é quality com tech. E o playbook, às vezes, do que está amassado, se os juros estabilizar ou cair, o valor tende também aí muito bem. Então, é só isso aí que a gente vai analisar agora, qual o tipo de rotação. Então, às vezes, agora é interessante você manter o mesmo peso ali em quality e value, né? Enfim, para poder
poder rodar o segundo semestre, mas em algum momento o mercado vai dar um sinal. Né? E o importante, pessoal, assim como no Brasil, tá? Os Estados Unidos muito mais, porque nós temos muito mais ativos, né, na bolsa, mas nesse momento é importante sempre entender também as small caps, tá? Existem grandes oportunidades em papéis de small nesse momento em que o mercado já deu principalmente as empresas do S&P, grande parte já fizeram um movimento, muitas as techs aí, muita tech renovou a máxima histórica, sem o índice ter renovado máxima histórica, né? E é muito importante prestar atenção agora, tem papéis de muito bons, saber filtrar isso, buscar alguns ativos aí do IWM, né, do Russell, que estão ainda bem parados, tá? Então, existem algumas boas oportunidades. Eu sempre compartilho, o Fabiano também sempre compartilha algumas ideias aí. Preste atenção que a gente sempre está compartilhando alguma coisa e realmente eu acho que nesse momento, para quem está começando a operar, agora o mercado está já há algum tempo no mercado e acabou perdendo o timing de dar uma surfada nas techs aí, o interessante é procurar um pouquinho, alguns ativos que compõem o IWM aí, que estão bem atrasados aí no movimento. A dica que eu dou é o seguinte, nessa queda e nessa possível correção que o mercado pode vir a fazer, é identificar o que está overperformando, né? Ou seja, aquilo que está caindo menos, porque o mercado ele tem dois tipos de rotação, o leaders and laggards, que ele pega líderes e retardatários, então a primeira tese é o que continua subindo, continua mantendo a alta, né? E o que está muito amassado, muito depreciado, pode subir. Então, por exemplo, se valor, empresas de velho, vai um exemplo, bancos regionais, né? Desempenhar muito bem, cair pouco e está amassado, ou até as small, então eles tendem a prosseguir um segundo semestre muito bom. Se as empresas de quality, né? E as empresas com ótimo fluxo de caixa e margem elevada continuar performando, que é o que liderou aí, né? O primeiro semestre, continuar performando, é nelas que tem que alocar. Poxa, Fabiano, mas subiu 70%, 80%, outra subiu 120%. Não sou eu que estou falando, é o mercado, você vai querer ir contra, né? Se o mercado continuar overperformando ela, é ela que tem upside, enfim. É isso aí. Então, tem isso. É isso. Fabiano, o Matheus Toniato aqui, o Matheus é gente boa pra caramba, é meu aluno há muito tempo, e ele está fazendo uma pergunta interessante aqui. Por gentileza, eu não entendi direito como funciona esse Gamma Flip. E em quais momentos o market maker precisa comprar ou vender mais para se defender, aumentando ou diminuindo a volatilidade do ativo? O market maker ele está o tempo todo gerando liquidez para o sistema. Então, enquanto tiver pessoas comprando, ele está vendendo. Quando tiver pessoas vendendo, ele está comprando. Ele está cobrindo todas as pontas, todo strike. Então, é dinâmico isso daí. O que acontece dessa virada do efeito Vanna é que quando há um desbalanceamento de execuções, é quando o mercado vira a sua direção de forma intensa. Então, como eu expliquei, o mercado, imagina que o mercado, o mercado não desceu ainda. Eu, Demetrios, vocês e mais 3 bancão grandão foram lá e compraram puts. O mercado imediatamente ele vai vender contrato futuro para se travar da contraparte dessa posição. Então, o mercado desce para a compra das nossas puts. Toda vez, então, Fabiano, que eu compro put, o mercado vai vender o índice? Exato. Toda vez que você comprar a put, ele vai vender o índice. O que acontece é que essa put fora do dinheiro, ela tem uma força, ela tem um peso. E conforme começa a chegar perto daquela região dela, ela tem um outro peso, ela é mais pesado. A gravidade dela em cima é mais forte. Então, quando eu realizar, Demetrio realizar, vocês realizar, esse bancão realizar, quase que todo mundo numa mesma região, o market maker que teve que vender 1.000 contratos quando abriu a posição, ele vai ter que comprar 2.500, 2.200, um exemplo, né, que eu tô dando. Ele tem que comprar mais do que ele vendeu. E aí essa volta é violenta, porque é uma execução a mercado para compensar a zeragem de puts ou calls, né, que veio na contraparte. Isso aí, muito bom. O Braguinha pergunta aqui, Demetrio, você faz muito day trade em opção 0 DTE. O Braga, eu atualmente, assim, eu até comentei isso mais no início da live aqui, de um tempo para cá, algum tempo eu comecei a conversar muito com o Fabiano sobre isso, a gente conversa diariamente, né, há bastante tempo, e ele vinha me alertando sobre isso. Eu sempre gostei muito de fazer day trade em ações, mas nós acabamos vendo essa questão de que as opções 0 DTE acabam entregando um resultado melhor e com uma exposição a risco menor do que fazer um day trade num papel, entendeu? Então, tu consegue uma alavancagem muito maior e consegue ter um resultado
resultado, tu consegue, assim, para quem se especializa nisso, entende como o mercado funciona, eu acho que hoje o cara tem que esquecer de fazer day trade em papel e até em índice. Eu gosto muito de operar índice, eu opero muito o QQQ, o Nasdaq Mini, opero muito o S&P Mini, tá? Opero o Russell Mini, mas assim, eu prefiro hoje 1000 vezes fazer um day trade em opção, porque, por exemplo, eu boto ali, eu faço uma operação, dando um exemplo, $500 eu entro. Então eu sei que eu vou perder no máximo $500, mas tem operação de $500 que ela em 30, 40 minutos te entrega $1.500. Então, assim, tu não consegue fazer isso numa operação de futuros sem o teu risco é muito maior do que de $500 para te fazer $1.500. Você vê, né? É. Por que isso? Porque lá, quando você opera o papel, ou você estopa, você continua. Exato. Aqui não, você tem a chance de aguentar a vol que for, vir contra, aquilo virar quase pó e depois estourar a teu favor e voltar, porque o stop é o pó da opção. É o pó da então você aguenta toda a volatilidade do mundo. Se desabar contra, vai virar pó. Se voltar, você não toma. É antiviolinada, não tem como tomar uma violinada numa operação dessa, né? Então, isso é uma grande vantagem. Cara, eu vou te falar assim, quem me acompanha na sala todo dia acaba vendo assim, tem dias que eu tô comprado numa put e comprado numa call. Tô já fazendo, sei lá, 100 e poucos % numa call e aí entro numa put, porque chegou numa resistência que eu acredito que dali o mercado pode não passar. Se ele passar, ok, eu tô ganhando, já fiz parcial, já botei uma parte no bolso na call, mas entrei na put. E às vezes eu continuo ganhando o dia inteiro nas duas, entende? Normalmente eu gosto muito assim, se eu tô comprado numa call de SPY, por exemplo, eu vou numa put de QQQ, por exemplo, e vice-versa, tá? Às vezes eu tô ganhando as duas pontas, tá? Então, ficou, na minha visão, da maneira que eu opero, ficou mais fácil operar as opções 0DTE por causa disso, tá? Por causa dessa volatilidade. E por causa do risco-retorno. Muito por causa do risco-retorno. Pessoal, para quem é day trader, o Fabiano já foi day trader durante muito tempo, hoje ele não é mais, ele gosta mais de andar, ele gosta mais de andar de moto. É por causa dos mandatos da contas. É por causa dos mandatos. A gente tem mandato que é obrigado a seguir. Então, assim, 90% das contas que a gente tem, eu não posso fazer day trade por mandato. Então, só 10%. Então, às vezes, não compensa fazer, só por isso. Exato. Eu particularmente, pessoal, em termos, para mim, para quem é day trader, o cara tem que ter na cabeça que day trade, ele é muito risco-retorno. É o risco-retorno. Quanto tu aceita perder, para quanto que tu quer ganhar, tá? Então, assim, em cima disso que eu acabei de explicar aqui, sobre o máximo que tu vai perder é o pó, vale a pena hoje, só na minha visão, operar só, para quem faz day trade no mercado americano, ficar operando opções 0DTE, ele com certeza vai ter um resultado bem melhor do que ficar operando ações e, quero operar ação. Eu particularmente, tá, pessoal, faço muito day trade em opção de ação também. Ontem, nós fizemos uma opção que deu 300% assim em NVIDIA em 1 hora. Pelo movimento de correção forte que ela fez na opção. Vai acontecer isso todo dia? Não vai. Mas, por exemplo, assim, no SPY, no QQQ, acontece todo dia. Numa ação, em vez de tu te alavancar gigante numa ação, não, tu vai lá e escolhe uma opção, tu sabe que aquilo ali é tua perda. E pronto, a partir dali, se vier a teu favor, tu bota, sei lá, cara, 30, 40, 50, 100, 200, 300% numa opção. No dia, tu que escolhe o quanto que tu quer ter de retorno. Sim. Tá? Uma das perguntas assim que eu vejo até colegas que trabalham com opções, e eu fico até admirado para você entender de opções fazer esse tipo de questão, né? Tipo, o VIX está sendo manipulado, o VIX está sendo amassado, né? O VIX não sei o que lá tá caindo. Para a galera que está nos assistindo, por que o VIX está caindo? O VIX, ele vai medir a volatilidade implícita das opções fora do dinheiro num prazo de vencimento 30 dias e superior, né? Já as operações 0DTE, não entra dentro da precificação do VIX. Então, o fato de você ter aumentado o volume de opções com vencimento inferior a 30 dias faz com que aquilo não entre lá na métrica do VIX, por isso que ele caiu bastante. Inclusive, lá em março, quando nós demos o call para o S&P, que em junho bateria 4.300 pontos, eu falei que o VIX
iria para 15. E o VIX, ele estava em mais de 20 nessa época, Mais de 20, subindo. realmente. Mais de 20, 26, 24, enfim. Não lembro exato, mas era bem mais de 20 e todo mundo, mas como 15, né? Não tem como e tal. Enfim, e alguns outros colegas americanos, né, viam que ele poderia chegar a 12. Ele chegou a 12,60, a 12,80 recente, né? Enfim. Então, assim, o desinteresse da negociação um pouco mais longa para a negociação mais curta foi o que amassou a volatilidade. E outra, o prêmio da volatilidade de curto prazo, ela começou a ser muito interessante. Então, assim, mais de 80%, eu não sei se é 83, 86, alguma coisa assim, das opções intraday não dão exercício. Uhum. Então você tinha muita venda de opções curtas, né, no intraday. Além do que, existem duas manobras, dependendo do mercado. Ou a pessoa ela vende uma volatilidade mais longa, que a princípio é muito perigoso, para comprar uma curta, né? Ou ela compra, geralmente, vende a curta para liquidar ali no mesmo espaço. Então isso faz com que o VIX desça bastante, essa mudança de interesse, né, de vencimentos, e ao mesmo tempo essa jogada de você vender uma vol mais longa para comprar mais curta, né? Então o mercado ele acaba sendo financiado. Então, se você olhar a curva em contango backwardation ou time backwardation, então a expectativa de vol futura ela é sempre mais baixa do que a curta, porque se vende a longa para comprar curta, se vende a longa para comprar curta, né? Ou dependendo do case nesse rally de alto foi o contrário, e isso cria uma certa dificuldade para o índice descer também, né? Então você vê que ele está caindo com extrema dificuldade. Você olha a matriz de volatilidade, você olha o opt interest, você olha o volume das opções, você olha todos os vencimentos, está todo mundo comprado. Só que assim, uma coisa é você estar comprado na call ou numa estrutura de alta acreditando que o mercado vai subir, e outra coisa é você estar comprado na call porque você está arrediado numa venda, você está extremamente vendido, né? E aí você comprou uma call para se travar da sua venda. E aí conforme vem vindo contra, o seu delta da carteira vai ficando positivo, e aí quando você liquida aquilo, o mercado acaba realizando e vendendo, que é o que aconteceu recentemente aí. O Fabiano, o Felipe Lopes, ele pergunta, Fabiano, e o crash? Existe risco? Vem ou não vem? Ó, risco sempre tem, é o famoso cisne negro, né? É aquilo que você pode acontecer algo que não está precificado, algum tipo de evento, e de repente acontecer, por exemplo. Para você ter um risco de um crash, você tem que ter problema ou de liquidez ou de crédito. Sem liquidez e sem risco de crédito, você não tem um crash, tá bom? Então, temos um risco de liquidez e crédito? De liquidez, aparentemente, não, porque o FED está socorrendo tudo. O que a gente tem é uma restrição de crédito, a gente não sabe até onde essa restrição de crédito poderia, mas se essa restrição de crédito fosse muito severa, né, você poderia ter um risco de quebra. Por enquanto ela não é, existe muita liquidez. Os bancos, mesmo com muita gente alavancada em cartão de crédito e muita gente tomando empréstimo, ele está emprestando dinheiro. Então hoje você ainda não tem um risco de crédito. Você teria que intensificar esses dois cenários para o risco de crédito ficar perto. O Fabiano, o Ponto Alto, ele faz uma pergunta bem interessante aqui. Para fazer a parte de modelagem estatística, vocês contratam no fundo ou fazem por si mesmo? Nós mesmos fazemos eu diria que é um modelo proprietário para a gente tomar as nossas decisões, a gente mesmo criou. Existem dois tipos de modelo quantitativo nosso, um de opções e um outro que não é de opções, e em cima desse modelo ele serve para decidir se a gente fica net short, net long e pontos de você aumentar a exposição ao risco ou redução de exposição ao risco. O que o modelo não mostra é, será que amanhã cai, será que amanhã sobe, será que daqui 2, 3 semanas sobe ou cai? O modelo é um modelo de médio prazo. Então, até respondendo uma pergunta aqui, já engatando nessa resposta, né? Um colega fala aqui, ó, da ótica fundamentalista. A gente tem alguns bancos bearish e outros bullish, né? Só corrigindo, ele fala aqui, ó, o BofA e o Morgan Stanley estão bullish. Não, o Morgan Stanley está bearish e o JP Morgan está bearish, tá? O BOF está bullish, acabou de virar a mão essa semana. O Pinco, eu não sei te dizer, honestamente, e o Goldman também acabou capitulando a venda, virou bullish, né? Então, respondendo a tua pergunta para o segundo semestre. Na minha visão, para o segundo semestre, nós vamos alcançar níveis superiores. Existem dois tipos de cenário. Um cenário que a gente ultrapassa o 4.500 e fecha abaixo de 4.600. Vai depender muito de uma correção que a gente está identificando entre setembro e outubro. O modelo já está mostrando que entre setembro e outubro vai ter uma correção moderada. Então, a gente está se preparando para uma alta volatilidade ali nesse período. E se essa correção for leve,
e ela não for tão intensa ou tão severa, a gente vê o índice passando de 4.700 até dezembro. Mas se ela for uma correção de 6 a 10%, uma correção um pouco mais pesada, a gente vê o índice superando os 4.500 e fechando abaixo dos 4.600, vai depender do que vai acontecer ali em setembro e outubro, mas de todo jeito é bem superior aos níveis atuais, a gente vê o índice subindo para o segundo semestre e é assim que a gente vai se posicionar. O Andrés pergunta aqui, operar ITM ou OTM, eu vou responder isso por mim, já há muito tempo. Assim, existem dois tipos de operações diferentes em opções que eu, basicamente, eu uso diferentes opções. Para operar zero de TE ou uma operação uma opção semanal, eu sempre opero o ITM, tá? Eu nunca vou operar o OTM. O único momento em que eu opero o OTM, o Fabiano também gosta até de fazer operações assim OTM, é quando em earnings, tá? E aí a gente até procura uma opção um pouco, mas eu tenho contando, acreditando, fazendo um estudo do case, olhando o consenso do mercado para ver se o mercado acha que um ativo tem um upside muito grande ou um downside muito grande. Aí a gente vai pegar uma opção OTM que a gente vai ter um retorno bem maior. Mas para opções curtas, não se opera opção OTM, justamente por tudo que a gente falou aqui. Às vezes a opção ela pode até chegar lá no teu strike, mas o movimento do mercado forte do jeito que está, a alta volatilidade nas opções vai fazer com que a tua opção perca muito rápido o valor, tá? Então, aqui respondendo o que a gente faz depende muito da nossa intenção, do que a gente está enxergando para cada ativo, tem de tudo. Se é uma operação de longo prazo, é bem dentro do dinheiro, né? Bem ITM. Se é uma operação que a gente está montando para 1 ou 2 meses, vai ser ATM. Se é uma operação que a gente quer pegar a explosão de alguns dias, vai ser OTM, por causa que o risco-retorno compensa. É uma alocação tática ou uma estrutura de hedge? Então, assim, depende, né? Tem tudo isso aí, acaba influenciando na decisão. O Leandro está fazendo uma pergunta para os dois aqui, eu vou deixar o Fabiano responder primeiro aqui. Para pessoas físicas que querem investir em ações por conta, qual caminho vocês indicam trilhar? Para quem quer investir por conta, eu acho que seria interessante. Vai depender muito do que você quer fazer, né? Do prazo, etc. E o quanto a pessoa está disposta a tomar risco. Por exemplo, às vezes o que eu faria na minha carteira, eu não posso fazer na carteira de um cliente. Por incrível que pareça, quanto mais volatilidade, não risco, porque volatilidade não é risco, né? Quanto mais volatilidade você assume, mais condições de performance você tem. Porém, quanto mais engessado no portfólio você é, e às vezes tem muitos portfólios que eu tenho que ficar engessado, que o cara não admite muita vol, você vai matar a sua performance. Acho que o primeiro, assim, o que eu aconselho até pra galera lá no meu Instagram é acompanha as cartas das gestoras, os artigos de research dos bancos, que muito do que eu sei hoje eu aprendi lendo esses documentos, não foi lendo o livro, tá? Então, é interessante você entender por que o cara tá dando call de Uber se o Uber tá dando prejuízo. Porque às vezes no Uber não dá, mas no livro te dá a entrada para o raciocínio da pessoa, né? Porque o cara tá mandando comprar cruzeiro, comprar companhia aérea, petróleo subiu, estão tudo devendo por causa da pandemia e tal. Então, é interessante você ler, porque lá ele vai explicar o porquê que ele tá comprando, né? Por exemplo, tem uma pergunta aqui, como que você identifica para recessão, tech ia subir? Porque o playbook de recessão é você comprar tech, é o que vai subir com baixa de juros. O mercado estava esperando um pivô do Fed, o mercado estava esperando que havia uma recessão, entendeu? Quando bate o pico da recessão, a taxa desaba, a tech dispara. Então, foi por isso que subiu, né? E a gente aprende isso lendo esses artigos. Então, eu recomendo ler os artigos, o research dos bancos, ler lá o Wall Street Journal, CNBC, Bloomberg, Business Insider, que eu acho que vai aprender bastante. É isso. Cara, eu, além de tudo isso que o Fabiano falou, eu acho que uma pessoa que quer investir por si só, ela no mínimo também, além de estudar muito, ela tem que entender um pouquinho de análise técnica, saber os movimentos de ativos. Isso já te salva muito de tomar uma posição errada, tá? Porque às vezes a pessoa, alguns sinais técnicos estão mostrando que o ativo está numa tendência de baixa e ele não consegue quebrar a tendência de baixa que ele vem carregando por um tempo. Aí tu vai fazer uma posição, às vezes arriscando, vou arriscar aqui, que agora esse troço aqui já caiu demais. Não, estuda entende um pouco de análise técnica e espera um movimento de confirmação dessa quebra, dessa tendência, para daí tu tentar montar uma posição. Assim, pessoal, o mercado
não existe mágica, tá? Não existe fórmula mágica. Não existe. Eu troco, como eu estou falando para vocês, eu troco ideia com muitas pessoas. O Fabiano é um dos caras que eu troco ideia basicamente diária, tá? E às vezes eu estou olhando uma posição, Fabiano, estou achando que eu vou fazer tal coisa por causa disso, disso, disso. Daí ele vem e fala para mim, Demetrio, eu acho que ok, o que tu está falando está certo, mas tem isto e aquilo. Para vocês verem, com uma tomada de decisão, às vezes, ela depende de vários fatores. Do porquê, né? Do porquê que está entrando. Né? Então, às vezes, tecnicamente, tem ativos que estão mostrando venda para mim, e o Fabiano diz, Demetrio, eu não faria determinada venda porque eu estou achando isso, o cenário para esse setor é assim, assim, assado. Vamos esperar uma confirmação maior, o que tu acha, não sei o quê. Eu pondero, eu posso fazer ou não fazer, mas eu escuto a opinião, entendeu? Então, isso é importante. Posso até dar um exemplo de uma conversa nossa? Você permite? Pode, deve. Uhum. A gente estava conversando, acho que faz, não sei se um mês ou 2 ou 40 dias, alguma coisa assim, sobre petróleo. Você estava perguntando, né? Você falou, estou pensando, acho que comprou petróleo, queria saber a tua opinião. Eu falei, se for um tiro curto, você pegar uma ida e já encerrar, matar rápido, acho que é uma boa ideia, acho que dá um game, mas se for para carrega e sair fora, porque eu acho que vai consolidar, né? Eu não sei se você acabou fazendo trade, mas assim, você vê. Ou seja, se fosse para pegar uma opção, uma travinha de alta, um tiro ali de uma semana e pegar ali numa resistência, faria sentido a entrada dele para mim. Mas se fosse para ele para longo prazo segurar até o final do ano, para mim não valeria a pena, porque para mim ia consolidar, ia bater lá, voltar, voltar, e eu achava que não valia a pena. Então, porque eu acho que é muito importante. Eu fiz, deu parcial, realmente foi um movimento curto e eu mantenho ainda um pouco. Vou citar um outro exemplo nosso aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu tinha muita convicção, uma época, alguns meses atrás, que China ia começar a aumentar os estímulos e ia entrar. O Fabiano disse para mim, Demetrio, eu não esperaria chegar em tal ponto. Eu disse, eu vou começar então a montar uma posição aqui. Cara, e a posição entregou assim, tipo, 2, 3 semanas, ela entregou 20%. Voou. Voou. Embora. A posição. Eu acabei não montando uma posição grande, montei uma posição pequena e tal, em virtude que também achei que pudesse só ser um repique e tal, e a posição foi embora. Mas foi para vocês verem que eu estou segurando até hoje a posição. Então, assim, o mercado, às vezes, é sempre interessante buscar algumas variáveis, entender por que determinada pessoa pensa uma coisa e tu pensa outra coisa, até tu tomar a tua decisão. É que nem o mercado está subindo. A nossa expectativa é que nos próximos dias o mercado entre numa consolidação. Né? Você vê, o mercado nem fez 2 topos e 2 fundos, mas o nosso modelo está mostrando que ele tem grande chance de entrar numa consolidação. Então a gente está preparado para operar a consolidação. O que vai acontecer, por exemplo, poxa, e se o mercado subir e bater 4.500? Provavelmente eu vou ficar de fora do movimento. Isso pode acontecer, né? Por quê? Porque eu não estou confortável em entrar recomprando em 4.400, né? Tipo, para mim, ele pode até subir 100 pontos, mas ele vai sem mim. Eu não vou ganhar nada, mas se também perder, eu também não vou. Né? Então, assim, o máximo que vai acontecer, as posições que estão compradas vai ficar pagando dividendo nesse tempo, e fora o que elas vão acabar subindo. Então, assim, é interessante porque para você fazer uma posição, você esteja confortável, né, com a tua posição. Se você está desconfortável, espera um momento que aquilo fica claro, né? E a partir do momento que fica desconfortável a posição, a melhor coisa é o stop. O stop sempre é teu amigo, pessoal. Não queira lutar contra o mercado, tá? Isso, ao longo dos anos, assim, para mim é uma das coisas que mais ficou claro e que mudou muito meu operacional ao longo do tempo que eu fui amadurecendo dentro do mercado, é que eu tenho um objetivo e eu tenho um stop. Se bater meu stop, eu vou pular fora. Não precisa nem me... Sim. Né? Eu sempre falo isso pra galera. Quem me acompanha no dia a dia sabe que às vezes eu perco um movimento gigante, por exemplo, no índice ou no dólar, no intraday, porque eu tenho um stop. E o cara, eu não vou ficar fazendo preço médio. Eu entrei, eu tenho um objetivo e tenho um stop. Então, nas suas posições também de longo prazo, tem que ter um stop. Toda vez que tu operar sem stop, o mercado pode... não acha que tu tá certo e que o mercado tá errado. Sim. Tá? O teu stop, ele é uma proteção. É isso aí. Pessoal, nós já estamos com mais de 1 hora aqui de live. Eu vou pedir para quem ainda não segue, quem está aqui que não segue o Fabiano, siga o Fabiano lá. Para quem veio através do Fabiano que não segue aqui a nossa conta também, siga aqui. E o Fábio Aguiar aqui deixou uma mensagem interessante. Eu opero sem stop e sempre dá bom. É porque ele aprendeu a operar redeado.
O professor foi E, bom. Então ele sabe então, operar as pronto. duas pontas. Ele sabe travar uma conta, fugindo do risco. Ou Faltou seja, ele dizer. opera sem stop, É, mas ele não ele trava o risco isso dele. aí. Então, beleza. Pessoal, Fabiano, eu queria agradecer demais a tua presença. Muitíssimo obrigado aí. Tu é um cara que tem um conhecimento gigante de mercado. É sempre uma satisfação conversar contigo aqui e participar de troca de ideias contigo. E, pessoal, agradecer a presença de todos. Fabiano, obrigado. Quer deixar tuas últimas palavras aí? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fazia tempo que eu não vinha para uma live aí. Foi um prazer aí estar com você batendo esse papo. Sigam o Demetrios lá nas redes sociais dele. Quem chegou aí, quem não conhece ainda, é um excelente operador. É bem acessível lá no Twitter também, né? Se quiserem conversar com ele, também vai dar uma atenção para vocês. Foi um prazer aí falar com vocês e obrigado pelo convite. Até a Valeu. próxima aí. Pessoal, muito obrigado a todos. Uma boa noite e até a próxima. Valeu!